Dada a função periódica f de t igual a módulo de t, se t está entre menos 3 e 3, e f de t mais 6 igual a f de t, qualquer que seja t pertencente a R, determine os coeficientes A0, A3 e B5 da série de Fourier de f. Antes de começarmos a calcular esses coeficientes pedidos, eu vou fazer uma representação gráfica dessa função. Trata-se de uma função periódica de período 6. Esse número aqui indica o período. A imagem de t mais 6 é a imagem de t. Então, essas imagens se repetem de 6 em 6, ok? Então, esse número aqui identifica o período. O período, no caso, é 2L. Sempre pense assim, o período é 2L, então o L é igual a 3. Então, nós temos aqui 2L igual a 6, isso significa que o L é 3, porque esse número L ele vai aparecer nas fórmulas dos coeficientes da série de Fourier, ok? Então vamos fazer esse gráfico. Antes de mais nada, perceba que a gente pode determinar uma série de Fourier de uma função que está simplesmente definida em um intervalo como esse, ou de uma função periódica, onde você tem a definição nesse intervalo que é expandida para a reta inteira, exatamente por conta dela ser uma função periódica, ok? Então a gente vai fazer o gráfico desse período fundamental e os demais trechos do gráfico dessa função. Pronto, tá aí o gráfico da função. O que é fundamental para que a gente consiga calcular os coeficientes da série de Fourier é exatamente o comportamento da função nesse período fundamental, que vai de menos 3 a 3, de menos L a L. Estou falando em L por causa das fórmulas. Aqui nós temos as fórmulas que permitem que a gente calcule os coeficientes, né? Então, esse L, no caso, é 3, né? Então, cada um dos coeficientes é calculado exatamente de menos 3 a 3, ok? O coeficiente A0 vai ser 1 sobre L, ou seja, 1 sobre 3, a integral de menos 3 a 3 da função que foi dada. O coeficiente AN, você vai multiplicar a função pelo termo cosseno de nπx sobre 3, né? Porque o L é 3, e o coeficiente BN é calculado com uma fórmula bem similar, né? Só que agora a gente tem aqui o termo seno de nπx sobre 3, já adaptando a fórmula, ok? Aqui temos a fórmula da série de Fourier, que nesse caso nem foi pedida, foram pedidos alguns coeficientes específicos. Uma observação importante sobre essa função vai permitir que a gente economize tempo e não precise fazer algumas contas. Note que essa função é uma função par, né? Essa paridade ela pode ser confirmada pela simetria, né, do gráfico em relação ao eixo y, como se o eixo y fosse um espelho refletindo aqui, ok? Outra forma de enxergar é pela própria lei de definição. Em uma função par, valores simétricos do domínio possuem a mesma imagem. Então, se você trocar esse t aqui por menos 2 ou 2, como está em módulo, o resultado vai ser o mesmo, e isso vale para qualquer par de valores simétricos do domínio dessa função, que é R. Sempre que você for calcular uma série de Fourier, essa informação aqui permite que você identifique o período, né, como a gente fez aqui, como a gente observou logo no início. Então vamos aos coeficientes pedidos. Como eu disse, essa paridade da função vai possibilitar que a gente economize tempo, porque quando você vai determinar uma série de Fourier de uma função par, todos os coeficientes Bn serão iguais a zero. Então a gente não vai precisar calcular esse B5. Eu já tenho uma resposta. Eu já sei que esse B5 é zero porque a função em questão é par. Então a componente ímpar da série de Fourier vai ser nula, ok? Todos os coeficientes Bn serão nulos. Então a gente já tem aqui uma resposta. O nosso B5 é igual a zero, assim como todo e qualquer coeficiente do tipo Bn, ok? Então vamos calcular o A0.
Então, A0, segundo a fórmula, A0 é igual a 1 sobre L, no caso 1 sobre 3, a integral de menos 3 a 3 da função, no caso módulo de t, vezes dt. Note que essas fórmulas aqui estão expressas na variável x. Para resolver essa questão, a gente vai fazer uma troca, né? Porque a função foi dada na variável t, né? Bom, aqui a gente pode brincar também e perceber que, como trata-se aqui da função modular, que é uma função par, quando a gente vai integrar de menos 3 a 3, a gente pode aproveitar a simetria do gráfico e integrar de 0 a 3 e dobrar o resultado. Mais precisamente, o que a gente vai fazer aqui é calcular 2/3 da integral de 0 a 3, é apenas uma opção do cálculo, do módulo de t dt. A propósito, se você perceber, a gente pode eliminar esse módulo aqui, porque como a gente está trabalhando no intervalo de 0 a 3, a função que aparece aqui é a função y igual a x, se fosse variável x, né? No caso aqui é y igual a t, né? Que é exatamente aqui esse trecho que está contido na primeira bissetriz, onde todas as ordenadas de todos os pontos são iguais às respectivas abscissas. Y igual a x, no caso y igual a t, 3 igual a 3, 2 igual a 2, enfim. Esses pontos aqui obedecem essa relação. Então, essa integral pode ser expressa sem o módulo. A integral de 0 a 3, módulo de t é o próprio t, já que t é positivo, né? Outra forma de pensar, até sem apelar para o gráfico, né? O módulo de um número positivo é o próprio número. Como a gente está integrando de 0 a 3, né? A gente está trabalhando com valores não negativos, né? Módulo de 0 é 0, módulo de 1 é 1, módulo de 3 é 3, né? Perfeito. Então isso daqui vai ficar 2/3. A integral de t é t ao quadrado sobre 2. Aí eu vou colocar aqui de 0 a 3. Então isso daqui vai dar... vamos cancelar esse 2, né? Vamos cancelar aqui o 2. Então a gente vai ficar com 1/3 vezes, aí vai ficar 3 ao quadrado, teorema fundamental do cálculo, menos 0 ao quadrado. Então isso aqui vai ficar 9 dividido por 3 dá 3, então o coeficiente A0 é igual a 3. Se o enunciado da questão solicitasse para calcular a série de Fourier, a expressão da série, lembre-se que o A0 aparece aqui na expressão final dividido por 2, ok? Mas foi pedido o coeficiente A0, o coeficiente A0 é 3. Vamos agora calcular o coeficiente A3. Para calcular o coeficiente A3, eu vou encontrar o coeficiente genérico, vou calcular o coeficiente AN, ok? Então vamos fazer isso. A fórmula de AN é 1 sobre L, ou seja, 1 sobre 3. Vou colocar a fórmula aqui para a gente ir acompanhando. Essa fórmula aqui no caso, 1 sobre 3, a integral de menos 3 até 3, da função que é módulo de t, vezes cosseno de nπt sobre 3, nπt sobre 3, dt. Olha que interessante. É sempre bom você, no cálculo desses coeficientes de Fourier, você observar se tem alguma função ímpar, se tem alguma função par, ou seja, checar a paridade da função, porque isso pode fazer com que você economize tempo, né? Economize aí, poupe, né? Poupe de fazer cálculos. Observe que a função cosseno é uma função par. E a função módulo de t também é uma função par. O produto de duas funções pares vai gerar uma função que também é par. Então, a função completa aqui é uma função par. E aí, mais uma vez, podemos utilizar aquela propriedade, integrando de 0 a 3, no caso, e dobrando o resultado. Então, isso daqui vai dar 2/3, a integral de 0 a 3. E aí, nesse caso, já posso colocar esse módulo de t como t, já eliminei o módulo. Cosseno de nπt sobre 3.
dt. Bom, eu prefiro calcular a integral indefinida separadamente, né? E depois, tendo o resultado em mãos, substituir os limites de integração. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou dar uma pausa nisso daqui e vou pensar na integral indefinida, ou seja, eu vou desprezar por um momento os limites de integração e daqui a pouquinho a gente retorna a esse ponto. Vamos aqui fazer uma integração por partes. Eu vou chamar isso daqui de u e isso daqui de dv. E aí nós vamos usar a fórmula da integral por partes, que está aqui para nos auxiliar, ok? Bom, então vamos fazer aqui. Bom, já que u é igual a t, então vamos fazer aqui, ó. U é igual a t, logo du é igual a dt. Pronto. Vou colocar aqui para separar. Agora vamos ao dv. dv é cosseno de nπt sobre 3. E aqui muita atenção com essa integral, né? Lembrando que a partir do dv para encontrar v, a gente precisa integrar. A integral do cosseno de nπt sobre 3 vai ser seno de nπt sobre 3 dividido por nπ sobre 3, ou seja, multiplicado por 3 sobre nπ, né? Lembrando que quando você vai integrar uma coisa do tipo integral do cosseno de ax dx, isso daqui vai dar seno de ax sobre a mais c, ok? Para resolver, né, ou seja, para encontrar essa resposta, basta fazer uma mudança de variável, transformar esse ax num z, e aí, ao fazer essa mudança de variável, naturalmente esse coeficiente de x vai aparecer aqui dividindo, ok? Então, como o coeficiente da variável independente é nπ sobre 3, você vai ter que dividir por nπ sobre 3, ou seja, multiplicar por 3 sobre nπ. Então, está aqui o v. Aí vamos voltar para a fórmula de integral por partes. Então, isso daqui vai ser uv, acompanhe, uv. Então, vai ficar t vezes seno de nπt sobre 3, faltou aqui, vezes 3 sobre nπ, então é uv, menos integral de VDU, V, que é isso daqui, então vou até colocar esse 3 sobre nπ aqui, já poderia ter sido colocado fora do integrando aqui, né? Porque trata-se de uma constante, já que essa integral é na variável t, e a variável aqui é n, ou seja, nesse contexto funciona como se fosse constante, e aqui vai ficar seno de nπt sobre 3 dt, ok? Então isso daqui vai ser, vamos separar isso aqui, deixa esses cálculos aqui que pertencem à integração por partes, vamos deixar aqui isolado, e aí a nossa integral vai ficar t vezes seno de nπt sobre 3 vezes 3 sobre nπ, menos, aí esse 3 sobre nπ, ele sai dessa integral, e aqui nós temos a integral do seno de nπt sobre 3 dt. Bom, só resta agora calcular essa integral, que é muito semelhante àquela integral que a gente fez aqui, só que agora é a integral do seno, aí vai ser menos cosseno. Note que aqui, de novo, vai aparecer essa constante 3 sobre nπ, né? Vai aparecer aqui invertida, mesmo processo que a gente fez aqui, né? A mesma razão pela qual o 3 sobre nπ apareceu multiplicando, também vai aparecer aqui mais um 3 sobre nπ multiplicando. Então, vamos fazer essa conta. T seno de nπt sobre 3 vezes 3 sobre nπ. Integral do seno é menos cosseno, então esse menos aqui vai ficar mais. Bom, como eu disse, já tinha um 3 sobre nπ aqui. Vai surgir outro quando a gente integrar. Então, 3 sobre nπ dividido ou multiplicado por 3 sobre nπ vai dar 9
n ao quadrado, π ao quadrado, vezes integral do seno é menos cosseno, o menos já foi considerado, então vai ficar cosseno de nπ t sobre 3. Então tá aqui, vou botar aqui um mais c, né, porque trata-se de uma integral indefinida. E agora a gente vai escrever essa resposta, né? Essa resposta que está aqui. É claro que a gente não vai precisar do mais c, porque a gente vai voltar para a integral definida, né? Que foi de 0 a 3, se não me engano. E eu vou escrever essa resposta lá, ok? Então guarda aqui esse resultado, que a gente vai voltar para o ponto inicial. Pronto, voltamos para o ponto em questão, lembrando que a gente precisava calcular essa integral, né? 2/3 a integral de 0 a 3 disso daqui. Aí a gente fez essa integral separado e obteve essa resposta aqui. Aí eu coloquei já a integral resolvida de 0 a 3 e multiplicado pelos 2/3 que estava aqui. Próximo passo, finalizar a aplicação do teorema fundamental do cálculo. Então esse AN vai ser 2/3. Aí eu vou trocar o T inicialmente por 3, aqui na expressão toda. Respira. Depois eu vou fazer a mesma coisa com o zero e vou subtrair esses dois resultados, né? O teorema fundamental do cálculo. Bom, vamos direto ao ponto. O que vai acontecer quando você substituir esse t igual a 3 aqui, né? O que vai acontecer? Aqui vai ser 3, aqui vai ficar 3 sobre 3 dá 1. Então vai ficar seno de nπ. Só que o seno de π, o seno de 2π, o seno de 3π, o seno de 4π, de 1000π, de nπ é zero, qualquer que seja o n, né? Então seno de nπ é zero. Quando você joga o 3 aqui, 3 sobre 3 dá 1, vai ficar seno de nπ que é zero. Então tudo isso daqui, num primeiro momento, quando você substituiu o t por 3, vai dar zero. Mais 9 sobre n ao quadrado, π ao quadrado. Aí agora vamos substituir aqui. Cosseno de nπ já é outra história, né? Esse 3 aqui vai cancelar com esse 3 quando você substituir. Então vai ficar aqui cosseno de nπ. E isso daqui, como a gente vai ver daqui a pouquinho, pode assumir dois valores apenas, ou 1 ou menos 1, a depender do n. Daqui a pouquinho a gente observa isso. Menos, a gente fez a conta com o 3, agora vamos fazer com o 0. E aí quando a gente trocar o t por 0 aqui, o que vai acontecer? Vai ficar seno de 0, aqui 0 vai zerar tudo também. Então, a primeira parte aqui é 0, mais 9 sobre n ao quadrado, π ao quadrado, e aqui, substituindo o t por 0, vai ficar cosseno de 0, que é 1. Cosseno de 0 é 1. Pronto, tá tudo calculadinho aí. Agora é só simplificar. A n igual a 2/3. Então vai ficar aqui 9 sobre n ao quadrado, π ao quadrado, vezes, vamos ver o que é cosseno de nπ. Cosseno de nπ ou é 1 ou é menos 1. Veja bem, vamos fazer aqui um rascunho aqui. Vamos calcular alguns valores de cosseno de nπ para certos valores de n. Então, cosseno de π, ou seja, o n é 1. Cosseno de π é menos 1. Cosseno de 2π, agora o n é 2. Isso aqui vai dar 1. Cosseno de 3π, volta a ser menos 1. Cosseno de 4π vai dar 1. E assim sucessivamente. Ou seja, o cosseno de nπ, isso daqui vai dar menos 1 elevado a n. Toda vez que você quer expressar alguma coisa que depende de n, cujos resultados só podem ser menos 1 ou 1, você bota menos 1 elevado a n, porque menos 1 elevado a n ou é 1 ou menos 1, a depender do expoente. Se o expoente for par, vai dar 1. Se o expoente for ímpar, vai dar menos 1. Então a gente pode escrever isso aqui de uma maneira mais elegante, pondo menos 1 elevado a n, ok? Menos. Aqui vai ter 0, então vai ficar 9 n ao quadrado, π ao quadrado. Pronto, beleza. Agora a gente pode... Perceba que eu já poderia dar a resposta, porque o cara da questão, que no caso sou eu, pediu a 3. Bastaria trocar n igual a 3 aqui
e pronto, estaria resolvido, né? Só que eu quero obter a fórmula, né? Apenas como uma forma de valorizar, né, a resolução da questão, porque poderia ter sido pedido a série de Fourier, e a gente precisava expressar a coisa em função de n, então vamos fazer isso. Então isso aqui vai ser 2/3 vezes 9 sobre n ao quadrado π ao quadrado, que eu coloquei em evidência, e aí dentro do par de colchetes aqui vai ficar menos 1 elevado a n menos 1. Pronto. Aí agora sim a gente pode pensar no coeficiente que foi pedido. Observe que há um cancelamentozinho a ser feito aqui ainda, né? Então eu não obtive o AN na sua forma mais simples, mas aqui a gente pode encontrar o A3 que foi pedido. O A3, a gente vai cancelar isso aqui, então vai ficar 3 aqui vezes 2, 6, sobre n ao quadrado, a gente está supondo que n é 3, então vai ficar 9 π ao quadrado. Bom, já que n é 3, menos 1 ao cubo é menos 1. Menos 1 menos 1 vai dar menos 2. Pronto. E isso daqui nos dá A3 igual. Vamos fazer essa conta aqui de cabeça. Vai dar menos 4 sobre 3π ao quadrado. Pronto, está aqui o A3. Então nós temos aqui a resposta. A3 é menos 4 sobre 3π ao quadrado. A0 a gente calculou, deu 3, foi uma das respostas. E o B5, que também foi pedido, o B5 é 0, assim como o B7, o B8, o B9, o B300.000. Qualquer Bn é 0, porque trata-se da série de Fourier de uma função par.